Ontem abriram a CPI, as CPIs, né, dentro do Senado Federal. E aí há toda uma questão de legalidade ou não dessa medida, constitucionalidade ou não da adoção dessa CPI, nos moldes em que ela foi decidida ontem. E ela, como jurista, pode falar também como tal, mas também como deputada estadual, porque as decorrências dessa CPI chegarão aos estados e chegará ao principal estado da federação, que é São Paulo, né? Governado pelo governador João Dória. Provavelmente essa decisão de ontem repercutiu na Assembleia Legislativa de São Paulo também. E é tudo isso que nós queremos saber, a opinião dela como jurista e a opinião, e também como é que a Assembleia aqui em São Paulo reagiu a essa decisão de ontem no Senado Federal. Deputada estadual Janaína Pascoal, sempre um prazer muito grande tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade, cumprimento todos os ouvintes, já desejo saúde, que é o que mais todos nós precisamos. Então, eu ouvi sua fala. A primeira consideração que eu queria fazer é que toda vez, né, que um parlamentar, não importa o partido, sai da Casa Legislativa e vai ao Poder Judiciário, pedir para o Poder Judiciário resolver uma situação que é da Casa Legislativa, né, o parlamentar diminui o Poder Legislativo. Então, essa história da CPI, eu penso que ela já começa errada. Não é que o ministro Barroso tenha ele errado ao dar a decisão, porque já havia alguns precedentes, tá, no sentido da decisão do ministro. Mas os senadores que não conseguiram resolver a questão internamente e foram pedir para o Supremo, né, decidir, eles agiram como crianças de 5, 6 anos, sabe? Que não conseguem resolver ali uma situação entre elas e vão para um adulto, pedir para o adulto, bate nele ou põe de castigo, entendeu? Então, assim, é uma infantilização do Poder Legislativo. Depois reclamam que o Judiciário intervém. Mas o Judiciário só intervém porque o Legislativo se apequenou, entendeu? Né? Eu jamais admitiria ir para o Judiciário, porque não consigo debater, não consigo... Como assim? Então você não tem capacidade, sabe? Desculpa, mas isso tem que ser dito. Agora, uma determinada a CPI, pelo que eu entendi, o presidente do Senado já aceitou, porque é interessante que o Supremo ainda vai debater se a decisão monocrática do Barroso vale ou não. Mas o presidente do Senado já acatou e já está executando, né? Eu até escrevi nas minhas redes, com relação ao Bolsonaro, vai investigar o quê? Porque, assim, todo mundo vê que ele é resistente, né, à máscara, a distanciamento, todo mundo sabe da postura dele, alguns concordam, outros não concordam. Agora, isso aí não precisa de investigação, vão ficar passando imagem da viagem dele para o Guarujá, dele nadando, entendeu? Então, assim, só o que realmente justificaria uma investigação seria olhar com detalhe para onde é que foi o dinheiro, porque liberaram muito dinheiro. Com isso, eu não estou dizendo que necessariamente tenha havido desvios, né? Eu posso afirmar que houve, vamos dizer assim, mau uso, no sentido de escolhas erradas, tá? Não no sentido necessariamente de desvios criminosos. Eu tenho várias divergências, por exemplo, com as escolhas feitas pelo governador, pelo prefeito aqui da capital, né? Gastaram milhões naqueles hospitais de campanha, com estruturas gigantescas, no lugar de investirem nos hospitais que já existem no estado e na cidade, entendeu? Então eu divirjo. Com isso eu não tenho como afirmar que houve desvios, mas esse debate pode ser feito, né, com relação a vários estados da federação, com relação a alguns municípios. Então, assim, só tem sentido fazer essa CPI se for para olhar o uso da verba, né? Foi muito dinheiro liberado, muito dinheiro. Agora, para ver filminho do presidente sem máscara, gente, não precisa, todo mundo viu. Eu mesma pedi a paciência com ele, né? Falei para ele sair, todo mundo lembra disso no início da pandemia, que ele ficava insistindo de ir nos lugares, cumprimentar as pessoas. Eu fiquei também irritada com ele.
Todo mundo sabe. A gente vai investigar algo que não seja líquido e certo. Entendeu? Então, assim, o que querem é fazer carnaval, é fazer oba-oba, entendeu? É ficar na imprensa, sem uma coisa objetiva e, na verdade, entendeu? Deixando de trabalhar naquilo que é necessário. Essa é a minha visão. Mais ou menos como aconteceu com a CPI da fake news, que tentaram criar provas de que o presidente tinha sido eleito com base em disparos ilícitos para tentar levar esse material para a justiça eleitoral. Eu li tudo que eles produziram lá, a gente ouviu os depoimentos, não tem nada, entendeu? Então é oba-oba, né? E eu acho que o dinheiro público não pode ser queimado em oba-oba. Deputada, eu acompanhei agora a sua fala e aí quero, antes de mais nada, explicar que o jornalista ultimamente está numa situação bastante cruel, porque as perguntas são feitas e a gente ilustra as perguntas e muitas vezes as pessoas imaginam que o jornalista está ali carregando naquela pergunta sua própria ideologia e tudo mais, e não é. Eu, pelo menos, trabalho sempre pensando que as minhas perguntas têm que provocar uma boa resposta no entrevistado, e para isso eu não tenho limites, uso os argumentos que forem necessários, ainda que alguém ache que eu sou de direita, de esquerda, mas às vezes as perguntas impõem um raciocínio que não é exatamente o meu. Tá. Mas mas eu não te respondi. Não te respondi. Eu só quero, só concluindo, deputado, que o que eu vou perguntar agora não tem carga de ideologia própria, só aí a ilustração da pergunta e só isso. E no Brasil tá assim, para você fazer certas perguntas você tem que esclarecer primeiro, meu amigo, eu não estou carregando tendências de direita e de esquerda no que eu estou perguntando. É que é o seguinte, deputada, pelo que eu vi, o objeto desta CPI é aquele momento do Amazonas em que teria havido ali a ausência governamental que resultou em tantos mortos no mês de janeiro, e que aí sim teria sido a falta da presença do Estado brasileiro naquele momento. É pelo menos o que é alegado nesta CPI aberta, nessa inicial aí. E eu pergunto à senhora, isso não é minimamente grave, ou não é grave o suficiente quando, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma, que a senhora esteve à frente aí, junto com juristas importantes, finalmente culminou com a saída dela por pedaladas. Isso é menos grave, na sua opinião? Então vamos separar, vamos lá. Vamos primeiro falar do caso da presidente Dilma. As pedaladas, né, como fraude, como mero problema contábil, foi como, vamos dizer assim, a imprensa, os documentários, né, muitos patrocinados por petistas, quiseram mostrar. Porque a pessoa que lê a minha denúncia, que lê o material do TCU que embasou a minha denúncia, vai entender que não foi um problema meramente contábil, tá? Nós demonstramos que bilhões foram desviados para mandar para países amigos, Angola, Cuba, Venezuela, Nicarágua, que muito dinheiro foi desviado por meio do BNDES para empresas de empresários escolhidos a dedo, entendeu? Obras que não eram feitas no Brasil foram feitas no exterior. Então, e tudo isso a gente demonstrou. E eles fizeram isso utilizando dinheiro de bancos públicos, o que é vedado. E na hora de contabilizar, eles não declaravam. Entendeu? Então ficou como pedalada, como um problema contábil, mas na verdade é um desvio de bilhões, entende? Então, assim, o que aconteceu no período da presidente Dilma foi algo muito grave, de desfalque mesmo do patrimônio público. Só que, assim, eu explicava isso, e como muitos, infelizmente, esses desfalques, eles envolviam políticos do PT, mas também havia outros, né, outros quadros. Ninguém estava muito interessado em ouvir os detalhes que eu levantava, entendeu? Então ficou, não, problema contábil. Não foi. Foi algo muito grave.
No caso do Amazonas, tá? Eu até lembro que eu conversei com o governador, eu estava com contato direto com o pessoal do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde praticamente se deslocou para o Amazonas. Tá? O ministro não só foi pessoalmente, como mandou secretários, que é o segundo escalão ali abaixo dele, para ficarem no Amazonas, coisa assim de 15, 20 dias seguidos. Tá? O que acontece? Pensa comigo, nós somos São Paulo, o estado mais rico da federação, com maior rede hospitalar. Olha o tanto de mortes que está tendo aqui com a chegada dessa tal cepa. Imagina um estado, né, acho que não tem 10% da estrutura que nós temos, entendeu? Em termos de proporcionalidade, em São Paulo está se morrendo como se morreu no Amazonas. Os nossos números estão piores do que o do Brasil inteiro. Se tirar São Paulo da conta das mortes por Covid, o Brasil fica numa situação melhor ou menos ruim no ranking mundial. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: o que aconteceu no Amazonas não teve uma culpa direta do governo federal, sabe? Não teve. Eu conversei com o secretário da Saúde aqui de São Paulo, eles tiveram que fazer uma engenharia para garantir que o oxigênio não acabe aqui no estado. Isso depois que viram o que aconteceu no Amazonas, entendeu? Então a situação do Amazonas acabou alertando os outros estados da federação. No Amazonas, eu conversei com o governador, existe um problema sério de logística, porque tem locais ali que só se chega de barco, são horas de navegação. Então, assim, tem todo um conjunto de situações que, com todo respeito, eu sou defensora da liberdade de imprensa, mas assim, que os jornalistas não querem ver. Por quê? Veja bem, eu não sou, eu acho que pelas minhas falas, pelas minhas críticas, todo mundo já percebeu que eu não sou bolsonarista, porque eu não sou do tipo de aplaudir tudo e qualquer coisa. Não fui petista, nunca seria, não sou bolsonarista, não serei e nunca não vou ser ista nenhuma, porque eu acho que a gente tem que ter liberdade de pensamento. Mas a verdade é uma só. Os formadores de opinião decidiram que querem tirar o Bolsonaro. Então, qualquer situação que se apresente, vamos dizer assim, como minimamente ali nebulosa, não, mas morreu muita gente. Tudo bem, morreu, mas agora está morrendo em São Paulo. Vai tirar o Dória por causa disso? Então, assim, perderam a racionalidade. Se eu ter uma ideia, eu não vou aqui ficar falando nomes que eu preservo as pessoas. Mas, assim, eu sou muito crítica, Quando eu faço qualquer postagem que aparente ser elogiosa ao governo federal, tem amigos meus que estão pedindo impeachment na imprensa que me ligam, me escrevem. Janaína, você está ajudando, De que lado você está? Eu acho graça. A gente não estou de lado nenhum, eu estou do lado do Brasil. Se o presidente acerta, eu digo que acerta, se erra, eu digo que erra. A mesma coisa com o governador, com os prefeitos. Então, assim, decidiram que querem tirar o presidente. Então vão usar qualquer coisinha, entendeu? Quando eu digo qualquer coisinha, não é no sentido de que as mortes sejam coisa pouca, mas as mortes estão ocorrendo aqui também. Então por que é culpa do presidente lá no Amazonas e não é culpa do governador aqui? Eu me excluo desse grupo de jornalistas aí que tendem a caçar por caçar, derrubar por derrubar. E a senhora me inclua no rol exatamente dessas pessoas, como a senhora está dizendo, que é aquela que está do lado do Brasil. Eu sou um deles, viu, deputada? Eu sou um desses jornalistas aí que não são poucos e que estão defendendo o interesse brasileiro. O meu Álvaro Dias, em quem eu votei, não ganhou. Ganhou o presidente atual e eu desde então torço por ele, embora não compactue, como a senhora também, com tudo que ele faz. Mas eu desejo que ele vá bem, porque é o país que eu estou e ele está eleito para governar e ponto. Eu penso assim, O problema do presidente é que ele é muito teimoso, entendeu? Ele é muito teimoso em rever a sua própria postura, em entender a liturgia do cargo, Ele é uma pessoa muito resistente, arruma muita confusão que não precisa arrumar, entendeu? Então, assim, ele não é uma pessoa que a gente diga, nossa, não tem o que melhorar, tem muito a melhorar. Mas também existe uma torcida contra, que vai se alargando a cada momento, e essas pessoas estão com medo de chegar em 22 e ele estando no cargo, ainda ter ali uma força e não ter quem faça, não ter opção, entendeu? Então querem tirar antes,
sabe? É isso, o raciocínio é esse. Nós vivemos hoje, na opinião pública e de muitas pessoas, num regime complicado, porque o cara da esquerda tem medo de uma tomada de poder pelos militares, o cara da direita tem medo do comunismo. Então, nós começamos a ter medo um do outro, virou uma maluquice esse país aqui. E o que é pior é que eles temem possibilidades das mais remotas. Isso que é pior, deputada. Eles ficam temerosos, um tem medo do outro, por razões que estão lá na última fila das possibilidades, né? Isso aqui ser um país comunista não vai se dar. Estamos aqui dentro de uma situação que descarta de longe isso, assim como a tomada pelos militares. Já vimos que a história não é bem essa. Talvez não interesse tanto assim como muitos imaginam para os próprios militares, não esses que estão governando, mas aqueles que estão lá Enfim, mas esse é o nosso país. O fato é que a CPI, deputada, vai desencadear em investigações no âmbito dos estados. São Paulo é o maior deles, e que é governado pelo senhor Dória. E aí eu pergunto à senhora, essa abrangência da investigação, pelo menos isso lhe agrada? Olha, veja, eu acho importante apurar tudo, não é uma questão de agradar ou desagradar. Eu tenho uma preocupação da gente abrir uma CPI num momento como esse, em que todos os esforços deveriam estar concentrados no enfrentamento da crise, entendeu? Então, assim, eu tenho uma certa preocupação. Até porque as CPIs lá em Brasília, eu participei de 2 CPIs aqui embaixo, né, aqui na Assembleia. E foram mais técnicas, assim, até porque como a gente não tem muito impacto, né, na mídia, vamos dizer assim, é uma coisa mais técnica, depoimentos técnicos, perguntas técnicas, sabe? Não tem aqueles teatros, né? Em Brasília, eles são muito teatrais, entendeu? Então, assim, a chance de não dar em nada, mas de tomar muito tempo, muito recurso, é grande, sabe? Desculpa eu falar desse jeito, não sei se eu estou sendo desrespeitosa. Imagina. Eu não tenho, assim, muita esperança, sabe? De que vão fazer uma coisa técnica. Infelizmente, eu não tenho. Então, assim, eu não sei se vai ajudar, né, a investigar o que precisa ser investigado ou se vai conturbar mais o cenário. Porque nós estamos num momento muito difícil, né? É uma doença grave, sim. É uma doença traiçoeira, sim, porque ela reage de maneira diferente a depender do indivíduo. Então é muito difícil para quem trabalha na seara da saúde encontrar protocolos, entendeu? Porque assim, o indivíduo está bem, é saudável, de repente toma o pulmão do cidadão, né, numa velocidade. Às vezes você tem um outro mais frágil de saúde e a pessoa atravessa bem a doença, entendeu? Então é uma doença difícil e nós estamos numa situação, né, no aspecto econômico, que é assustadora, colega. Eu tenho recebido e-mails, pedidos, né, de cidadãos paulistas, te juro, tem hora que eu choro, entendeu? Porque, assim, as pessoas querem trabalhar, precisam trabalhar. Não são e-mails de negacionistas, de gente que diz que a doença não existe, porque no começo ainda tinha ainda tinha uns tipos desses, entendeu? Não, doutora, estão inventando isso aí, estão fabricando. Esses e-mails não existem mais. São e-mails, são cartas, são telefonemas de pessoas que reconhecem que a doença é grave, mas, né, dizem assim, doutora, não dá mais para estar fechado, entendeu? Não dá mais, né? Eu tenho que trabalhar ou porque eu estou para perder meu emprego, ou eu tenho uma lojinha com 4 funcionários, eu não tenho dinheiro nem para demitir, sabe? Gente que já vendeu o carro para poder manter um pequeno estabelecimento fechado, já não sabe se vai abrir, entendeu? Então, assim, eles não pararam de cobrar os tributos, não houve um pacto para não ter que pagar, por exemplo, aluguéis comerciais, é tudo no pacto individual. Então, assim, não dá mais, sabe? Então, o que nós precisávamos? De um presidente, de governadores, de prefeitos, que percebessem juntos que precisa sim combater a doença, mas precisa voltar a sociedade a funcionar, né? Ainda que nós mantenhamos, e essa é a minha opinião, solenidades,
cerimônias, sabe? Nada disso pode voltar. Tudo que puder ser feito no virtual segue sendo feito no virtual, entendeu? Mas aquelas atividades como comércio, como restaurantes, como academias, como escolas, isso tudo vai ter que voltar. Porque existe uma grande chance da gente ter que conviver com essa doença para sempre. Como é que vai fazer? O pensamento da senhora é o mesmo que eu manifestei no editorial de ontem, também hoje, dizendo, olha, gente, talvez esse momento hoje não seja o dia mais apropriado, mas esse número vai cair em uma situação administrável do ponto de vista dos recursos hospitalares e nós precisamos repensar a nossa vida. Escuta, como era não vai ser mais, mas também não vamos ficar em casa esperando o último coronavírus morrer. Tudo isso nós discutimos no editorial hoje aqui, deputada. Toda segunda-feira a gente tem na Assembleia o Colégio de Líderes, né? Então, nessa segunda-feira, eu inclusive falei, na presença de todos os líderes, falei com o presidente da casa, falei, presidente, nós vamos precisar nos erguer, né, como poder legislativo, e exigir participar das decisões junto com o governador, entendeu? Porque hoje o governador, ele está sendo governado pelo tal comitê de saúde que ele criou, né? Ele criou esse comitê para mandar nele e agora eu não sei se ele concorda mesmo ou se ele não tem como fugir, né? Porque ele criou aquele discurso de que ele é governado pela ciência. É duro quando você cria um discurso, sabe? Porque ele criou, né? Então, assim, os intelectuais que têm a vida ganha, que podem ficar na sua sala dando ordem nos outros, adoraram, né? E os médicos que são do comitê também adoraram. Então, eles seguem dando ordem. Então, eu falei para o presidente da Assembleia, eu falei, ou o Poder Legislativo se levanta, entendeu? E nós somos os representantes do povo, ou eu não sei o que vai acontecer com esse Estado. E neste caso... tem que exigir participar das decisões. Neste caso, deputada... Só terminar, eu fiquei contente pelo seguinte, o presidente da Assembleia anterior, eu não sei se era assim que ele pensava, ou se ele era mais submisso ao governador, mas assim, eu lembro quando eu levantei isso antes dele, quando ele ainda era presidente, ele falou de jeito nenhum, vamos manter tudo fechado, não sei o quê. Esse presidente já reagiu diferente. Ele falou, não, eu estou exigindo a gente participar. Não sei se falou da boca para fora, só que é o seguinte, eu vou cobrar toda segunda-feira no Colégio de Líderes essa participação, entendeu? Porque não dá mais. Porque, assim, esse povo que está tomando as decisões é um povo que tem salário garantido, entendeu? Não dá mais. O Poder Judiciário também, eu falo aqui com todo respeito, é um poder que tem tudo garantido. Então, não dá para ser o Comitê dos Médicos, nem o Poder Judiciário a tomar essa decisão. Tem que ser o Poder Legislativo. Ah, mas aí o senhor vai falar, não, mas o Legislativo também tem salário garantido. Tem. A gente, inclusive, foi a única casa legislativa no Brasil que reduziu os próprios salários. Mas tudo bem, tem. Só que nós ouvimos o povo, entendeu? Deputado está o tempo inteiro em contato com o povo, na rua, ouvindo. Então, a gente é que tem que dizer que não dá mais. Deputada, a percepção que eu tenho do seu trabalho parlamentar é bem isso que a senhora definiu aí, de que a Assembleia está em contato permanente com o povo. Mas a gente aqui, enquanto cidadãos, a gente não percebeu a Assembleia Legislativa, a não ser... Tudo bem que foi pioneiro, foi uma situação única aí de os deputados abrirem mão de parte dos salários, mas no mais, é como a senhora bem disse, a gente viu o governo decidindo baseado no próprio comitê e não deu para perceber a Assembleia enquanto instituição atuando aí nesse período, né? Olha, a gente assim, muitas das normas, né, que possibilitaram socorrer a população, fomos nós que aprovamos, as sessões invadiram madrugada, então assim, a casa trabalhou muito, tá? A casa trabalhou muito. Só que ainda está, na minha leitura, e é isso que eu estou tentando fazer mudar, muito submissa ao governador, sabe? O governador, ele fala, não, vamos fechar. Como assim vamos fechar? Não, vamos manter fechado 10 dias, 20 dias, 30 dias, porque os médicos mandaram. Ô, gente, peraí, entendeu? Tem que lembrar aí do alienista, entendeu? Se a gente for atrás de tudo que os médicos querem que a gente faça, como é que vai ser? Entendeu? Não dá mais, não dá mais. Eu estou falando lá dentro da Assembleia, estou falando aqui publicamente,
né? E não é uma fala negacionista, porque eu sei o que é essa doença, quase morri com ela, entendeu? Conheço pessoas próximas que já faleceram, então a doença é grave, sim. Eu peço encarecidamente que todos tenham um comportamento responsável, mas nós não podemos impedir a população de trabalhar da maneira como está ocorrendo, né? Porque os males que acarretarão, que serão acarretados, podem ser piores, entendeu? Sabe, a gente está com uma situação grave com crianças passando fome, né? Eu estou acompanhando vários fóruns, acompanhando os estudos da Unicef, as crianças estão adoecendo, mentalmente inclusive, entendeu? Trancadas, muitas submetidas à violência, infelizmente. Então, assim, a gente tem que olhar os problemas de maneira ampla. Os médicos são maravilhosos, estão se matando por nós, eu reconheço, mas assim, o médico, você tomar decisões complexas com base num único olhar, né, sendo um gestor, como o governador disse que é equivocado. Ok, deu para entender bem. Deputado, a senhora há pouco falava que Brasília é um teatro, vamos dizer assim, né? E eu me lembrei desse episódio aí que gerou tanta polêmica nos últimos dias. Qual é a sua opinião sobre a postura do senador Cajuru e do presidente da República nesse episódio da gravação? Meu Deus do céu, você sabe que até agora eu não acredito que um senador da República tenha feito o que aquele homem fez? Eu fiquei tão chocada. Porque, assim, pelo que eu entendi, quem telefonou para o presidente foi ele. Se a gente olhar o diálogo, ele telefona dando a entender que concorda com o presidente, se fazendo de amigo do presidente. Ou seja, criando um clima para o presidente se sentir confortável, sabe? Porque é diferente. Se eu ligo para você, vamos supor, eu ouvi teu editorial, te ligo. Que bobajada que você falou no seu editorial. Você sente que o ânimo não tá bom, entendeu? Você não vai ficar confortável para falar com alguém que está do teu lado. Mas eu te ligo. Nossa, que editorial maravilhoso. Se todos os radialistas fossem como você já se sente num clima de amizade. Você já se abre mais. Então, assim, ele armou. Aquilo é tão absurdo, entendeu? É uma vergonha. Eu não sei como uma pessoa que tem uma vida pública. E outra, ele divulgou a gravação sem ter havido uma situação. Vamos supor, você fala comigo, a rádio por segurança grava todas as ligações. Aí você num comentário inocente fala, não, a deputada Janaína falou tal coisa. Entendeu? Aí eu digo, mentiroso, não falei nada disso. Aí você mostra a gravação para provar que eu que estou mentindo. É uma circunstância que talvez justifique. Ele gravou, ele armou, gravou e depois divulgou sem nenhuma situação a ser esclarecida. Eu nunca vi uma atitude tão antiética em toda a minha vida. Muitos chegaram a supor que essa situação foi forjada por ambos. Eu acho uma hipótese menos provável, mas em todo caso... O que o presidente ganharia com isso? Me diga, o que o presidente ganharia com isso? Nada. Não, eu também acho, mas de outro lado, a ideia que muitos também propagaram é de que seria um modo de, ao defender uma CPI mais ampla que envolvesse governos estaduais e municipais, as bancadas dos partidos desses governadores e prefeitos acionariam aqueles que assinaram a abertura da CPI, se esvaziassem algumas assinaturas de lá por força dos correligionários desses senadores, então esvaziaria a própria CPI do presidente, vamos dizer assim, né? O argumento era esse, bem honesta, pelo menos. Eu acho que essa tese é a tese daqueles que não conseguem reconhecer que o presidente pode ser vítima em algumas situações, entendeu? Como eles não aceitam ter que dar a notícia de que o presidente foi vítima de uma armação antiética, aí eles criam... Porque não tem cabimento, não tem o menor cabimento. É pouco provável, mas pelo menos eu tô passando para os ouvintes aquilo que a gente vê nos bastidores entendeu? É porque assim, dessa vez o homem foi vítima, mas realmente, entendeu? Pouco provável essa situação, mas enfim, era isso que argumentavam aí, né? E da própria hipótese, inclusive, ter sido uma coisa forjada e combinada entre eles, né? Que foi uma outra hipótese. Eu realmente acho surreal isso aí, mas assim, para mim o que ficou foi que o senador armou uma situação, entendeu? E
para mim, cometeu um ato de uma falta de ética sem precedentes. E o presidente, a participação nisso, qual é a avaliação que o senhor faz dele propriamente nesse episódio? Olha, o que ele falou ali é o que a gente sabe que é o que ele pensa, entendeu? De certa forma, é o que eu penso, que se é para investigar, que se investigue tudo, porque o dinheiro é federal e o Congresso tem competência, sim, para investigar o que se fez do dinheiro federal. Eu não vi nada, assim. Talvez aquela hora que ele exorbita, fala que vai bater sei lá em quem, entendeu? Mas esse é o típico comentário que se faz com alguém que você confia, né? E o senador criou um clima de confiança ali. Me diga uma coisa, deputada. A senhora imagina no que pode resultar isso no âmbito dos estados e municípios e tudo, porque a gente ouviu tanta notícia... O senhor está falando da CPI, o senhor está falando? Eu estou dizendo assim, das decorrências dela e as conclusões a que poderão chegar os estados e municípios, enfim, toda essa investigação. Será que há má condução? Eu prefiro acreditar na lisura, mas também ouvimos tantas dúvidas dentro desses tempos de envio de verbas e tudo, que eu fico aqui a pensar, será que essa faxina não vai encontrar aí bastante sujeira não, deputada? Olha, se a CPI conseguir quebras de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, de sigilo fiscal, ou seja, essas medidas mais invasivas, vai pegar. Porque o que acontece? É duro, porque a gente está num momento de pandemia, então existem itens que estão muito escassos no mundo, e aí as compras são feitas por valores muito elevados. Então, existe uma explicação para esses valores elevados, a falta, né, daqueles itens. Então, a pessoa chega, presta um depoimento, explica que precisava comprar, sei lá, kit de intubação, e que o preço normal é 100. Estou dando aqui um exemplo, tá? Mas só encontrou por 500. Se não comprasse, o povo morreria. Então, comprou. Poxa, você está ouvindo um depoimento desse, você fala, tá certo, né? Qualquer um compraria. Agora, se você tem quebra de sigilo bancário, de sigilo fiscal, de sigilo telefônico, talvez você consiga pegar, vamos dizer assim, recebimentos por trás, entendeu? Porcentagens, ajustes. Então, assim, que tem como apurar, tem. Só que é um tipo de apuração que precisa de equipe, precisa de técnica, entendeu? E eu não sei, pela CPI que eu acompanhei lá em Brasília, eu não sei se eles vão conseguir, porque eles são muito teatrais. Ok. Deputada, olha, eu não vou mais não incomodá-la, mas digo, já tomei bastante o seu tempo aí, mas olha, é sempre bom ouvi-la. Nós estamos falando com a deputada que obteve 2 milhões de votos, a deputada mais votada da história no nosso país, deputada estadual mais votada da história. Além do que, professora da Universidade de São Paulo, advogada, jurista, doutora em Direito Penal, ela tem uma carreira bastante brilhante no direito e também agora na sua vida pública aí como deputada estadual. As entrevistas delas são sempre revestidas aí de um grande interesse e atenção, né? Então, e todas as vezes que eu procurei pela senhora, eu a encontrei com uma gentileza e facilidade para conceder entrevista invejável, quando muitas vezes com outros a gente lidou aqui com 15, 20 dias sem conseguir, é um verdadeiro absurdo. Então, por essa gentileza, pela sua generosidade em nos atender, eu lhe agradeço e pela entrevista mais uma vez concedida. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Deus abençoe todos que nos ouvem. Cuidem-se para que a gente consiga voltar o mais rapidamente possível para uma situação próxima do normal. Tá bom? Um beijo grande para todos. Bom dia. Conversamos com Janaína Pascoal, deputada estadual.